Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Muita alegria. Estamos aqui com uma convidada super especial, maravilhosa, como a gente sempre fala. Uma amiga, a gente traz amiga, ou é amiga ou vira amiga. Ou é amiga ou vira. Se não é, vai virar. E ela já é uma amiga nossa. Uma grande amiga. Presente, Ângela, para o pessoal, para a gente levar a sua essência. Você sabe, as essências são só uma, né? Sim, sim. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar nesse trabalho, é um trabalho belíssimo. E eu sou a Ângela Maria Ramos, tenho um trabalho hoje de terapeuta holística, trabalho com mesa radiônica e sistemas de cura transpessoal, um sistema de cura energético, de desbloqueio de programas, programações, de trazidos de vidas passadas ou vidas futuras, e é um trabalho muito intenso, porque é feito com a alma, com a anuência da alma da pessoa, e com a anuência da fonte criadora, naquilo que a pessoa recebe permissão de transcender. E nós participamos aqui da equipe Fraternidade, no Instituto Fraternidade. O Instituto Fraternidade é um local, aqui em Sorocaba, que abriga a equipe. A equipe Fraternidade é uma equipe que estuda a jornada humana, o autodesenvolvimento e a transcendência, ou seja, como transcender o próprio discurso egóico, o orgulho, as dores, as crises emocionais, trazendo consciência, ciência com. Então, cada tema, cada assunto que emerge na nossa vida, trazemos consciência. E ali fazemos uma imersão para o aprendizado. E uma vez aprendido, mudamos de sala de aula e professores. Eu valido esse processo, tanto nesta casa aqui que estou, como em outras que nós já temos, né, mundo afora, que traz a consciência e o trabalho do autodesenvolvimento como protagonismo. E eu também sou professora universitária, então tudo que aqui eu vejo, lá eu uso. Porque quando eu trabalho com um aluno, a questão das dúvidas e dos medos, o que falta ali, o que há por trás? O não conhecimento das próprias capacidades. Então, eu já estive nesse patamar de depressão e doenças ao longo da minha vida, e de não acreditar no meu potencial, e falavam para mim, você tem que ter autoestima, e eu falava, como eu tenho autoestima? Como? Teoricamente, eu sei, na prática. E fiz 18 anos de terapia, ao todo, tive 2 grandes depressões, perdi a visão, era muito doente, toda semana eu ia para o Unimed tomar soro, e eu gastava em torno de R$1.000 por mês de remédios, e porque eu tinha um trabalho energético não desenvolvido, eu adensava a energia no meu campo, não conhecia, não sabia do que se tratava, então eu ficava tomando remédios e medicamentos. Mas, com o passar do tempo e da idade, isso virou depressão. Porque daí quando você não se situa e não encontra seu lugar no mundo, ou não entende o seu processo, você se deprime. A alma deprime, né? Isto. E eu estava em depressão, quando de repente comecei a adoecer gravemente, e aí eu fui buscar terapias não convencionais. Eu venho, né, da engenharia da produção e da administração, então era racional ao extremo. E de repente, quando você vê que nada te ajuda e a vida ainda solicita, a vida não para, você está doente. Ela não para. Se adoece por um dia, todo mundo, coitadinho, se adoece por uma semana, que pena, por 15 dias, pronto. Se você continuar doente, as pessoas falam assim, você não melhorou ainda? Como não? Sim. E a vida continua, então era ameaçada de demissão, porque eu faltava bastante no meu trabalho, mas era o que eu tinha, dava para eu fazer. Aí eu comecei a procurar alternativas, como outras terapias. Fui para o Reiki, comecei a receber Reiki. E em todos os lugares eu ouvia as pessoas me dizendo, você tem um trabalho a fazer, você tem um trabalho energético a fazer. Chama-se espiritual, porque a gente não tem um outro termo ainda para explicar isso. Mas aí eu fui aos poucos tateando e descobrindo e cheguei nesse trabalho de hoje. Que me encanta, porque... É um trabalho maravilhoso mesmo. Aí eu saí do vitimismo, do sofrimento, da sofrência, e tô indo para o protagonismo. Você falou, tô indo porque é eterno esse trabalho de autodesenvolvimento. Mas daí, para minha surpresa, eu achava que um dia eu ficaria pronta para contribuir com a humanidade. Eu descobri que não, nós vamos contribuir o próprio processo.
E eu era movimentada a patamar, porque da onde eu venho, da origem do pragmatismo da empresa, nós sempre temos metas a atingir. E assim a minha vida era posta em patamares. Então agora eu vou conseguir tal coisa. E aí o planejamento prometia que sim, se você criasse esse processo, você alcançaria o tão almejado resultado. E nada deu certo na minha vida. Nada do que eu planejei foi do jeito que eu planejei. Isso foi quando, Ângela, que você começou com esse autodesenvolvimento? Há 5 anos. Há 5 anos? Que eu tô levando chumbo de doença a vida toda. Que o Nossa, bicho pegou quem não? assim, pegou, eu não consegui ficar em pé em 2006. Que começou a afetar meu trabalho de modo geral em 2009, quando eu comecei a buscar ajuda, em 2011. Aí fui buscando alternativas de curas holísticas ou outras não convencionais. E aí eu fui em cada canto encontrando um caminho de ajuda e aquilo me trazia o bem-estar e eu fui validando. Falei, nossa, mas melhorei nisto. Aí mudei minha alimentação, melhorei nisto. Aí mudei minha forma de orar, melhorei nisto. Aí mudei minha forma de observar. E aí eu fui validando. E há 5 anos que estou na equipe Fraternidade. Daí na equipe o convite dos mentores foi autodesenvolvimento. E eu estava muito depressiva, então meu planejamento nada tinha dado certo. Aí eu falei, agora é só esperar a morte, né? Aí eu já cumpri minha missão, guardei o cajado, guardei o escudo e morte à vista. Você estava se entregando. Opa! Só que não, né? Daí os mentores chegaram e chacoalharam e falaram, pode parar. Vamos olhar para tudo isto. E aí eu tive que olhar para tudo aquilo que eu me julgava, eu achava que eu era vítima do processo, eu tive que olhar e falar, por que eu vivi isto? Qual é o aprendizado? Eu creio que todo mundo faz essa pergunta quando chega nesse ponto, né? Por que eu, né? Por que comigo? Né? E aí você foi encontrando as respostas. Então, a primeira coisa tem que quebrar o orgulho. Porque o orgulho fala assim, o outro é culpado. Aí eu falava, ai, como que quebra o orgulho? Não, que coisa mais difícil. E aí você tem que olhar e falar assim, caramba, é só a consciência que quebra o orgulho. Então, Então, luz, você né? tem... Eu falo que a consciência faz luz. Isso. Porque você tem que olhar para o ego, daí eu tenho outro discurso também, né? Eu falo assim, ai, quero esganar meu ego. Porque o ego que discursa, né? O ego tem medo. E aí eu entendi ao longo do processo, isso foi muito lindo, que você não briga com o ego, você acolhe o ego. A minha dor era do meu ego em dor. O ego, ele não é um corpo. O ego é um sistema de leitura do corpo de dor. Ele é um sistema. A função dele é ir lá buscar a dor, trazer para ser contemplada pela consciência e resolvida. Nós não aprendemos isso na escola. Então a gente quer eliminar o ego. Como que você elimina uma coisa que é sua e que vai com você até o final da vida? O ego tem que estar em equilíbrio. Tal como uma criança birrenta, você tem que acolher. Em casa, que eu não tenho uma autoridade interna, os filhos fazem bagunça. E o ego desesperado bagunça a sua vida. E o meu ego era muito falante. E ele, então, me culpava o tempo todo. Então, eu tinha uma culpa muito grande. Se um time perdia, eu me sentia culpada, tudo me sentia culpada. E o pai João, que é um dos mentores da casa, falava, filha, você tem que se curar da culpa. Eu falava, como? Como me curo da culpa? E aí tem essa coisa da comparação, e aí você vai acolhendo o ego e falando, só por hoje pisamos na jaca de novo. Só por hoje. Olha que humildade. Humildade. Só por hoje eu pisei na jaca. Vamos mudar, vamos fazer um novo caminho. E daí eu entendi que o planejamento é 50-50. 50% é meu e 50% do universo. Porque o universo movimenta energias, pessoas, casos, assuntos e temas para que você aprenda. Então, como no jogo de xadrez, você olha a peça movimentando e fala, vou levar checkmate. Aí você faz um outro caminho. Esse é o seu 50% do planejamento. Ficar ali na presença. Assim, sim, observar. O tempo todo. É porque não tem acaso. Quando a Bíblia fala, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que haja um conhecimento por isso. Isso é uma verdade. E aí eu observei que não se tratava de planejar na frente. Isso é agenda. Se tratava de estar no estado de presença, para eu ver as peças se movimentando. Então, tem eventos que você combina de ir e não é bom que seja. Não há energia quantum naquele dia. Você não está bem. Há viagens que você tinha criado para ser feitas, mas elas não estão positivas. Não há isso. Não há tema, assunto para você aprender naquele lugar. Você vai fazer toda uma movimentação energética para nada. Então, há pessoas que aparecem na sua frente, elas trazem uma instrução, um aprendizado. Então, você sempre recolhe.
Recolhe e acolhe o ego. E faz os seus 50% de movimento de planejamento. Recolhe. O que eu tenho que aprender com isso? Olha que pergunta poderosa. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com Recolhe. isso? A pergunta é essa, a única. O que eu tenho? É um processo, gente, leva tempo. A gente ficou digamos que assim, o ego foi dominante, toda uma história de humanidade. Ego e orgulho. E agora, você recolhe, e aí você, olha só, recolhe com uma pergunta poderosa. O que eu tenho que aprender com isto? Acolhe o ego que está falante em dor, porque ele é um sistema de leitura do corpo de dor. Eu recolho o que eu tenho que aprender com isto. Eu acolho o ego em dor. Ele avisou você que há dor naquela frase, naquela situação. E feito isto, você chama o seu eu superior, a sua vertente mais lúcida, para trazer o entendimento. Consciência. Ciência mesmo, ciência do entendimento. Com sua parte mais lúcida. Então, ao longo do dia, eu não falo outra frase que não seja: eu quero acessar a minha parte mais lúcida possível da Ângela, neste plano. Por quê? Feito isto, então eu recolhi e perguntei o que eu tenho que aprender com isto. Acolhi meu ego e disse: está tudo bem, vamos aprender e vamos mudar, transmutar isso. E daí eu me coloco à disposição para ouvir, perceber, sentir qual é o aprendizado. Feito isso, transcendência. Aquele tema transcende, é uma técnica. E se você colocar isso todos os dias no processo da sua vida, você quebra a ilusão do patamar. Porque tem dia que você chora e tem dia que você sorri, tudo na mesma existência. E tá tudo bem. E tá tudo bem, faz parte, Tá tudo bem, sem culpa. Faz parte da jornada humana. Então, quando eu parei de brigar com o meu ego se acalmou. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu já de manhãzinha abri meu WhatsApp e já vi um copo de dor lá de uma situação. Aí eu já perguntei, por que doeu? Eu tenho que aprender com isso. Aí eu falei pro meu ego, vamos entender por que doeu? Coloquei, é uma pergunta poderosa, joguei pro universo e esperei. Fiz o trabalho do Sagrado Feminino lá no YouTube hoje de manhã, terminei o Sagrado e veio a resposta. Sempre vem, né? Sempre vem. Quando a gente está observando, né, Joia, a gente está nesse caminho, nessa busca, como você mesmo disse, né, que é constante esse trabalho, é diário, é infinito, é eterno sempre. A gente usa essa palavra assim, mas é verdade, não tem fim, porque se somos uma consciência e essa consciência está aqui em busca de crescer, evoluir, então sempre é eterno, não tem um fim. A Ângela procura ter a melhor versão dela aqui, a Val procura ter a melhor versão dela aqui, a Joia procura ter a melhor versão dela aqui no plano, e depois vem mais. Né? Então, assim, não tem fim. Nós somos A questão é aceitar, né? Aceitação. Sim. Olha a visão do patamar, que coisa mais esdrúxula, porque assim, eu preciso chegar no patamar de um monge tibetano. Como assim? Como assim, né? Vamos contextualizar? Uhum. Primeiro, né? Vamos contextualizar a formação básica dos dois, as condições dos dois. Hoje, gente, a grande verdade é que todos os trabalhadores que estão chegando não irão para montes, para igrejas ou templos. Serão pessoas normais, com trabalhos normais, famílias normais, que vão transcender independente. Cada época. Senão fica fácil. Se eu transcendo lá no Monte Tibete, daí o pessoal fala, mas a Ângela foi para lá e eu que estou pagando boleto, tenho filhos, tenho todos os problemas, como que eu faço? Sempre foi a desculpa, não foi? Exatamente. Então nós endeusamos os mestres que vieram, eles ficaram eternos mestres e nós ficamos eternamente dependentes. Faça por mim, faça oração por mim, você aplica o reiki em mim, você me cura, você me... O novo que chega é, desperte o seu mestre interior. E se cure. E se cure. Quem que pode entrar e falar com o meu ego senão eu mesma? Quem pode ser a própria mestra? Eu mesma. Cristo já falava isso, né? Pois bem, disse ele, fará milagres maiores do que Mas este. os meus, né? Vai fazer muito mais do que eu fiz, né? Farão muito mais. Então eu tive que desconstruir minha fé, porque eu vi aquele Jesus na cruz e fazia pedido para ele fora. E de repente eu tive que descobrir essa força dentro, que eu tinha perdido. Mas isso, Ângela, eu vejo, a gente sempre comenta, né? Que isso foi eu digo assim, foi imposta
pelos grandes mestres religiosos, né? Sem críticas, sem julgamentos, mas assim, e poderosos, né, da época, para quê? Para, de uma certa forma, deixar essa massa, essa grande massa, esse povo, né, lá na dependência, porque é mais fácil manter lá do que dar o poder para ele se autodesenvolver, se autocurar, se autocrescer, né? Então, assim, é muito mais fácil manter alguém lá na ignorância. Não, você não pode, né? Você não pode, você não é capaz, coitado de você, não, você depende do outro. É mais fácil para quem? Para o grande ego, né? Pro ego maior, dominante. Sim. Porque ele tem que dominar de uma forma. Então, qual é a forma melhor de dominar? O medo. É isso? Sim. Então, quando a gente busca voltar para dentro de si, como você fez, está fazendo, como nós estamos fazendo, galgando um pouquinho, um passinho de cada vez, e tudo bem se a gente cair, tá tudo certo. Faz parte, né? Só por hoje. Só por hoje, Por hoje. né, Angela? E aí a gente vai longe, né? Olha que mágico esse trabalho. Assim. E sabe o que é mais lindo? Sim, Nós somos um planeta de expiação e prova. Cada planeta tem uma função. sim. Bora lá, não tem planeta que nem Sol, não tem, né? É. Tem planeta que está na época medieval, tem planeta que está ainda na época dos homo sapiens, enfim. Então vejam que o planeta passou por tudo o que passou, porque estava numa determinada regência energética e tinha essa predominância energética, e assim foi. Cumpriu sua função. As religiões também tiveram suas funções. Agora, neste momento de transição planetária, onde o planeta está mudando sua condição, quem ficar aqui, ficará nesta nova regência. Então, nunca foi dada essa condição à humanidade de olhar para si e descobrir o seu próprio protagonismo, ou entender o que antes era restrito a casas iniciáticas. Então, muito do que a gente fala, antes era restrito em casas iniciáticas, e agora está sendo disponibilizado a quem quer. Escondido as 7 chaves, digamos assim, Sim. né? Sim, eram poucos, tipo, monges, né? Poucos monges que tinham poder de guardar aquelas informações ali, né? E hoje não, está aberto para todo mundo, não existe mais nada Então, oculto, né? você quer transcender, quer fazer o caminho? Tem que fazer o trabalho. Entenda o que é sobre os corpos, os chakras, as energias, como que a doença surge dos corpos, como que chega no chakra, no etérico, como vai para o físico. Então, é um entendimento profundo do seu próprio sistema. Nós nunca tivemos isso. A gente não sabe como que a gente tem um carro nas mãos, um carro assim poderosíssimo, uma chave, e a gente não sabe dirigir. E agora eles estão nos ajudando, muitos estão vindo agora e muitos virão para ajudar, para despertar. E esse protagonismo, objetivamente, o que ele faz? Ele tira você da condição de vítima. Olha que lindo isso. Maravilhoso, né? Dá o poder para você. Retorna o poder, né? Porque sempre teve com a gente, né? Sempre teve. Então ele tira o papel de vítima, te traz a questão protagonista de novos caminhos, mas com humildade de saber que 50% é seu, 50% do universo. E aí, conforme você dá um passo, outras peças se movimentam. Então, se hoje eu poderia tomar a decisão de vir nesse podcast ou não vir. Se eu não venho, quantas oportunidades eu poderia perder, ou deixar de agregar, ou deixar de receber? Ponto. Mas é uma possibilidade. Então, cada escolha faz novos movimentos. E o universo também movimenta. Então, não se trata de, aconteceu uma coisa ruim comigo. Se trata de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Isso é o poder, é a autorresponsabilidade. Mas o mundo está mal. O mundo atual, ele está em transição. E em planetas de transição, a primeira coisa que se faz é tira o tapete e chacoalha. Tirar o tapete. Segunda coisa, muita luz. Está chegando muita luz vibrada pelos planetas que trabalham na Confederação Intergaláctica, que mandam para nós o tempo todo. A luz ilumina o quê? Sombra. Abro uma sala, boto luz, sai barata correndo, sai tudo correndo. E aí parece tudo ruim, né? Parece, né? E aí ilumina as sombras. Por que eu busco luz? Para iluminar as minhas sombras, as minhas, uma do outro. A humanidade toda ilumina a sombra do outro. A gente sabe tudo a respeito do outro. E de nós? Exato. Então, iluminar as minhas. Mas olha que poder isso. Eu virar e falar assim, caramba, hoje é melhor do que ontem. Nossa, eu tinha isso que eu transcendi. Eu tinha esse orgulho e eu hoje não tenho mais esse tema. Imagina se cada um fizesse esse trabalho, como fica. Então, o planeta hoje está nessa condição. Antigamente não tinha energia quantum para isso. Agora tem. Para quem quiser. E a terceira coisa, primeiro assim, chacoalhando o tapete. Segundo, muita luz, iluminando a sombra de todo mundo. E terceiro, estão tirando o véu da ilusão de todos nós. Então, antes eu estava assim muito mal, eu ia
no shopping, comprava um vestidão, ficava feliz da vida, e chegava e falava, só por hoje estou muito bem. Sim. Agora eu vou chegar com o vestidão e não vai acontecer nada. Consumo, bebida, vícios, nada mais vai Preencher. não vai. Esta vai ser a grande dor da humanidade. Esse será o grande motivo das doenças emocionais que a gente está tendo e teremos agora no futuro bem próximo. Então, pessoas que estão tendo burnout, que o trabalho não agrega mais nada, a família sente, enfim, tudo que a gente está vivendo vai viver em intensidade. Vai do senhor da idade lá à criança. As crianças hoje já estão com depressão. Eles falam assim, mas ninguém tem objetivo. O que foi dado como objetivo à Ângela lá na adolescência dela, a cenoura que foi dada a ela lá para que ela corresse 100 metros rasos, agora não satisfaz mais. Então agora a casa caiu. A casa está caindo. Então ou você encontra a sua essência daquilo que te satisfaz, que é na simplicidade, vírgula, que é na simplicidade, ou a casa vai cair. E não tem relação com dinheiro, gente, tem relação com estado de presença. Não se trata de ter, se trata de ser. Parece que um discurso banal, etc., nunca foi tão necessário. Então, assim, naquilo que eu tenho, estou no estado de presença, com gratidão o suficiente para entender que essa mesa não me pertence. Foi concedido pelo planeta a mim. Meu corpo não me pertence. E o nosso corpo também não. É o sistema vivo concedido para que a minha alma experiencie um tempo neste planeta. Ponto. Olha a consciência. E aí? O que é meu aqui? Só a consciência? Aê! Coisa boa. Mais vale, né? Lógico. É o único, né? Como vai ficar? E daí o que eu faço quando o meu corpo começar a envelhecer? Eu não sou meu corpo, né? O que eu não faço quando as coisas começaram a ruir? E etc, e etc, e etc. Então, por exemplo, ano passado eu vivi uma experiência interessantíssima. Bem, dentro da questão do planejamento, vinha junto a estabilidade, né? Porque todo ser que é viciado em planejamento, eu dava aula de planejamento. E a gente, quando Tem que ter. vira controlador, né? Se a gente não está observando, a gente fica controladora. Não é planejamento mais, né? A gente acaba sendo motor de tudo, né? Aí eu comprei, daí eu falei assim, não, eu vou comprar um carro de determinada marca que não dá, qual a marca que não dá problema? Marca X. Fui lá e comprei um carro. Quando A gente quer controlar tudo. da marca X. Daí, eu ia viajar o ano passado, para outro estado, em janeiro. Dentro desse balaio, eu virei e falei assim, não, gente, isso foi esse ano, do ano passado para cá, olha como é que tá intenso, foi esse ano. Em janeiro desse ano, fiz uma viagem para outro estado, e como todo bom controlador, passei pela mecânico e fiz toda a manutenção do carro. Lindo, né? Vida leve, vida boa, Viagem peguei a maravilhosa. estrada, partiu viagem. Cheguei no lugar, o carro desmontando, parte da frente e parte de trás. Eu comprei um carro que tinha sofrido uma batida sanduíche. Então os para-choques estavam todos assim, simplesmente desmontando. A hora que eu olhei o carro, não me conformava, que eu tinha comprado um carro que já tinha passado por batida. Mas a etc. perícia não mostrou? Então, não fiz, né? Daí tá. Veja, bem, problema 2. Cheguei lá, já fiquei frustrada com o carro me quebra. Como assim? Eu tinha gasto 5.000 reais de manutenção no carro. Falei, não é possível. Não é possível. Só pode estar brincando, fiquei muito brava. Aí eu fui ver para consertar o carro, ficaria mais 5. Negociando, consegui uma mecânica lá de uma pessoa que trabalhava com determinada marca, ficou em 2.500. Porque precisava do carro para voltar, né? Se levasse na concessionária, eu pegaria o carro 3 meses depois. Tá bom. Aí eu voltei insegura. Porque, imagina, né, Santa Catarina para cá, eu ia pegar toda aquela vertente, tinha tido desmoronamento lá. Já voltei, não curti a viagem, porque meu coração Foi estava tudo tenso, né? Tudo tenso. Cheguei, daí consertei. Lá a gente já consertou o carro, mas passei pelo mecânico de novo, ok, vou consertar os para-choques. Achei aqui em Sorocaba um lugar que faz estética automotiva. Cheguei lá, conheci uma pessoa muito bacana. O universo promove as ajudas, não é? E aí deixou o carro bonitinho para mim e falou, Ângela, daqui a um mês você traz o carro para fazer na Poli. Tá bom. Aí quando era o prazo de um mês, eu liguei e falei, posso levar o carro hoje? E aqui a gente tem reforma, tem como você fazer semana que vem? Tem. Gente, a rua que eu moro é uma rua assim que de vez em quando passa um carro ou um cachorro. É um bairro tranquilo, Sorocaba. Uma esquina maravilhosa, ampla, grande e imensa.
Meu carro estava na frente parado. Eu tinha doado energia ao planeta de manhã, estava na paz de Deus, estava um dia lindo, maravilhoso. Um prestador de serviço de internet foi dar ré na ferida dele e levou a lateral do meu carro. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, como assim? A mocinha desceu quase tendo um negócio de medo, de pânico, e pediu para ligar na empresa, e de fato a empresa pagou o conserto, tudo certo. Mas eu virei e falei assim, calma. Entender isso, né? Por quê? Por que eu atraí isso? Por que, Andressa? Você estava bem, né? Tava, Nós estávamos bem. tinha doado energia pro planeta, Então, tava na paz de estava Deus. tudo maravilhoso, não estava pensando negativamente, né? Aí, meu mentor, nossa, o que o José deveria falar com o José? Eu falei, José, por que eu atraí isso? Ele falou assim, não, você não atraiu. Mas por que veio então? O que veio então? Para você aprender a quebrar a sua ilusão com a estabilidade. Eu falei, ok. Ok, eu? Eu acho Enquanto você vai quebrar a sua ilusão de estabilidade, vai continuar acontecendo isso. Falei, tinha que ser com o carro. Aí que eu fui, É algo que, né? Então, olha, eu Pega fiquei mais. 3 dias na revolta. Porque o ego, ele se revolta, né? Claro, sim. Como assim? Então não adianta planejar. Que adianta planejar? Melhor sentar na calçada, deixar a vida passar, blá, blá, blá. 3 dias depois. Sabe esses pagodinhos que você tem me levado? Oi, Eu, né? só isso mesmo. 3 dias depois que eu falei, que tem que entender, eu fico imaginando meu mentor fazendo assim. 3 dias depois eu falei, Ela pronto, não tá entendendo nada. Tipo, eu peguei o carro. Qual era o tema do carro? Agora não quebra mais. Quebrou. Falei, entendi. Não era o carro que eu queria. Não era o carro que eu queria. Eu peguei um carro. Você pegou um carro porque você queria que não A quebrasse. estabilidade. Isso. Você queria controlar a situação. Muito bem. É. Aí arrumei o carro, porque carro amassado ninguém merece. Arrumei o carro. Bateram de novo no supermercado. Eu peguei, cheguei lá, nem sei quem bateu, porque dessa vez eu nem vi quem bateu. Eu não acredito. Levei para consertar de novo. Mas era o carro que você queria, esse era o que você queria. Mesmo carro da estabilidade, mesmo. Ah, Aí eu mandei arrumar de novo, isso no primeiro semestre Entendi. desse ano. não era o carro que você queria ainda. Muito bem. Aí arrumei de novo, não acredito. Aí daqui a pouco, mais ou menos em junho, eu olho, outro ralado no para-choque, e falei, não acredito. Daí eu levei para consertar de novo por 3 vezes no mesmo lugar, na assistente automotiva. Cheguei e tinha o carro que eu queria. Eu falei assim, quero esse carro. Esse meu amigo que eu dono lá nem estava. Nem tinha dinheiro para comprar o carro. Imagina, eu falei, eu quero esse carro. Não precisa ter dinheiro. E daí, resumindo, vendi esse meu, da estabilidade, e peguei o carro Você queria. que eu queria, Nossa, em junho. perfeito, tudo ótimo. Por enquanto não bateram. Mas eu peguei o carro daí na quinta-feira, bonitinho, você da concessionária, daí falei para minha filha, agora esse carro não quebra. No sábado viemos no trabalho aqui, estamos voltando com o carro lotado de equipamento eletrônico, blá, 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 blá. O carro pifou, eu comecei a dar risada. E eu falei, muito bom. Não. E agora? O que foi o universo? Não falo mais nada. Quem pode garantir o quê, E minha o cara? quê? Quem garante alguma coisa, né? Nada, Val. Menos, né? Uau. E daí eu entendi, sabe o que era? Tinha desconectado eles deixam um cabinho na bateria que desconectou por conta eles deixam o carro parado e desconectou para não gastar a bateria. E aí, na hora de conectaram, acho que meio frouxo, e desconectou. Só isso. Foi isso. Mas o fato é que eu fiquei com o carro parado, com as crianças dentro, motor de equipamento eletrônico, numa rua aqui de Sorocaba, que estava lotado de morador de rua e um ponto de venda de droga. Aí paramos nós lá, 8 horas da noite no sábado. E a moça que é a minha manicure, né? Ela ia em casa buscar. Eu tinha falado de manhã para ela, agora meu carro não quebra mais, ela tinha feito minha mão de manhã. Daí, à noite, ela ia em casa emprestar umas mesas para uma festa. Eu falei para ela, onde você tá? Eu falei, parada aqui no esquina. Que ajuda? Quero. Ela veio lá, botei a criançada no carro dela, deixei de casa que eles abriram a pegarem as cadeiras e os equipamentos e fiquei lá. Chamei. Daí os moradores de rua passavam e falavam para mim, bateria, hein? A hora que o quinto passou e falou bateria, Você falou, não é possível, eu né? falei, é bateria. Chama a moto elétrica. E Não é possível, né? eles falavam assim para mim, viu, quando eu trabalhava em autoelétrico, isso acontecia bastante, bateria, hein? Os moradores de rua. Eu fiquei por 2 horas e meia, quase 3 horas ali conversando com eles. Eu tinha que viver a experiência de conversar com eles, e eles iam pedir no semáforo e voltavam. Oi, moça, me deram uma moeda. Oi, som. Deu outro, acho que deu alguma coisa que a pessoa... Ele falou assim,
Porque você me entende, né? Você tem Deus em você, falava para o morador, mas você também tem Deus em você. A gente está experienciando aqui, a gente vai no mesmo lugar, a gente vai embora desse corpo. Fiquei 3 horas ali conversando com eles, numa experiência ímpar, dentro de um contexto não programado, dentro de um carro que quebrou também. Olha que eu desapeguei dessa coisa da estabilidade. Eu soltei o controle. Eu dava aula de planejamento, eu tento sair da aula de planejamento quase 12 anos. Porque eu tinha uma briga com o assunto. A hora que eu entendi, Você entendeu tudo. eu mudei a disciplina. Nossa. Agora eu não dou mais aula de planejamento porque eu entendi o que é planejamento. Planejamento é agenda. Mas o momento presente é que fala qual é o próximo passo. 50% seu, 50% do universo. Claro que eu escrevo, eu preciso escrever, mas porque o ego precisa de caminho. Lembra do ego? O ego precisa ser acolhido. Tem que haver uma autoridade interna para acolher o ego. Então, precisa de cenário, sim. 1, 2, 3, 4, acolhe seu ego. Para que o ego perceba que há uma autoridade interna na regência. E daí você chama seu ser mais lúcido, seu eu superior, para contemplar a consciência daquilo. E pronto. Mudei. Agora adivinha que matéria que eu estou dando aula? Gestão de carreiras. Porque eu preciso do conteúdo. Porque eu estou em transição de carreira para fazer só esse trabalho com terapia. E vai acontecendo as coisas assim, fluindo, né? Se você controlar. Sim. Tudo é um estímulo para o aprendizado. Tudo é um estímulo para a consciência. Né? E o universo utiliza dos bens materiais. Que quebra muito, que está quebrando, que está... Porque é o que tem, os estímulos virão da materialidade. Então, como que eu sei que eu tenho que transcender? Pelos estímulos da materialidade. Então, quando tudo começa a quebrar em casa, quando a chave emperrar na porta, a porta é caminho. Por que eu estou emperrando? Por que eu não quero ir? Quando eu adoeço o estômago, por que eu não estou digerindo? Quando eu perco a voz, por que eu não estou falando? Tudo tem uma correlação, tudo, né? Sem correlação. E o último aí, da bateria, só uma coisinha que não foi nem quebrar, né? Só desconectou, porque aquela coisa de novo, de eu ter o julgamento, né? Isso é bom, isso é ruim, isso é mal, né? Isso agora não quebra mais. Agora não quebra mais, agora é maravilhoso. Não, a gente não tem que ir nesse Quebrou também, o carro né? naquela esquina, tem um estímulo de aprendizado naquela esquina com alguém que vai aparecer. Tudo tem. Então, assim, por exemplo, né, assalto, eu já sofri assalto, não a mão armada, mas carro e casa já. E foi uma época que a minha vida estava totalmente aberta. Né? O meu casamento estava totalmente aberto, a vida estava aberta, a minha casa estava aberta energeticamente. Então, o que tá, veja a questão da autoconsciência, porque tudo, a energia, ela está impregnada aqui, e a intenção movimenta essa energia vibracional impregnada. Onde está a minha intenção? Como eu estou cuidando das coisas? Não preciso ter muito, mas o que eu tenho, tem que estar a minha energia ali. No coaching, a gente trabalha a estrela das pontas das áreas da sua vida. E se você deixa uma ponta em aberto, ela vai fragmentar e vai puxar a energia das outras pontas. É uma questão de tempo. Então, naquilo que eu estabeleci ter, eu cuido. Precisa cuidar, sim. Isso é verdade. Amor, autoamor para a ordem e o progresso. Então, não se trata de ficar planejando. Coloca uma agenda, faz cenários e volta a sua energia para as áreas da sua vida que estão aqui agora. Ah, mas eu não dou conta. Então, eles faz aquilo. Ou passa para alguém, ou pede ajuda. Mas aquilo que você estabeleceu esteja no estado de presença. O universo utilizará da materialidade dos itens materiais para conversar. 50%, 50%, deixar fluir. Não controle, né? Não controle. Controle de quê? Não é? Se nesse momento, supondo que eu decidisse não vir, eu teria afetado a minha agenda, a agenda de vocês, talvez a agenda daqueles que futuramente assistirão. E estão ligados energeticamente conosco também. Claro. Porque o momento que a gente está aqui, mesmo o momento que a gente colocou para fazer esse trabalho, você, ou um trabalho na faculdade, alguém nesse momento está sendo conectado também com você. Né? E essa energia, essa egrégora, esse ectoplasma da Ângela, da Joy, da Val, está sendo usado por esse pessoal que vai ouvir, ver e assistir. Né? Então, por mais que eu fale, eu tenho controle. A gente combinou o horário de hoje, mas... É um certo controle só, né? Um pequeno. A gente tem uma agenda, nós criamos uma agenda. Aí, poderia acontecer uma de nós três não estar bem, há um que é maior para que aquilo não acontecesse. Então, nós trabalhamos com uma agenda, os nossos mentores também. Percebem isso? Isso é muito sério. É sério.
É Um muito comprometimento belíssimo. nosso, né? Quando alguém escolhe tirar a vida e ir embora, não está afetando sua vida. Está afetando a vida de um núcleo. Porque muita gente esperou esperou anos para encarnar em núcleo, porque o aprendizado está naquele núcleo e a pessoa decide ir embora, aquele núcleo ficou sem uma peça-chave de aprendizado ali. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. E a gente tem trabalho de desobsessão aqui. E os seres que estão do outro lado, pela prisão mental da dor que fica no umbral, não resolve, gente. Quando eu vejo aqui, até essa semana, segunda-feira, a gente encaminhou alguns desencarnados aqui, que é uma capacidade de trabalho mediúnica, e o que eles choram é a dor dos encarnados. Então, não se resolve o problema desistindo, é entendendo, trazendo consciência, Clareza, consciência. clareza. Mas precisamos de apoio, por isso que aqui é equipe, aqui não tem líder. Os mentores falam que a gente não está preparado para liderar ainda, eu acredito que não mesmo. Porque líder, daí, por mais que você não queira trazer o ego na cabeça, você traz. E equipe é todo mundo compartilha, todo mundo faz junto, todo mundo se ajuda. Tem dia que um de nós aqui entra em catarse, o outro vai e apoia, ajuda na transição. Porque está no planeta Terra, terceira dimensão, pesado, né? Não vai ser 100% oba-oba, só luz maravilhoso. Não, essa é a pior ilusão do trabalhador da E luz. sombra e luz é o tempo todo. Pior ilusão. É? Porque eu achava que, então onde é que eu chorar? Eu não chorava. Eu tinha o arquétipo da mulher medieval. Porque a vida vai cobrando de você, e você vai colocando cascas. Cascas. Cascas e cascas. E aí você pega um novo escudo, uma nova espada e um novo capacete e sai guerreando. E não pode chorar. E não pode chorar. Então eu tinha a máxima da Scarlett O'Hara do vento levou. Isso vai acontecer comigo. Nunca mais. E pá, acontecer de novo. Aí eu levantava, novo escudo, e saía. Aí quando eu entrei nesse trabalho aqui, os mentores queridos me arrancaram. Então, sabe o que eles fizeram? Eles arrancaram meu escudo, meu capacete e a minha espada. Próxima lambada, eu não achava, porque era um modo superando, eu fazia isso automaticamente. Então eu chorava um dia, daí eu levantava e puá, ia na pessoa que tinha me magoado, depois eu descia mais 15 dias. Ia na voadora, né? Aí, próxima, cadê? Não achava nada, não conseguia nem me levantar, nem na primeira. Eu falei para eles, viu, eu não estou conseguindo, o que está acontecendo? Nada, nós temos o seu arquétipo da mulher medieval. Eu falei, o quê? Como assim? Ele não existe mais. Eu falei, e o que eu faço agora? Nada, agora você se cura, você está muito ferida. Porque você não se curava, você caía, pegava o próximo escudo, o próximo capacete e seguia em frente. E você está extremamente ferida. E agora você vai ter que se curar de verdade. Aí eu comecei a chorar. Cuide suas feridas. Né? Muito bem. Aí eu comecei a chorar, eu não chorava, né? Não podia chorar. Aí eu comecei a chorar e cada catarse vinha entendimento e foi assim que eu fiz essa transição em equipe. Então, sozinha a gente não... É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Não, eu creio que sozinha a gente não vai muito longe, não. Né? É nesse bate-papo aqui que a gente vai trazendo a consciência, luz. E aqui nos trabalhos que a gente tem roda da sabedoria, que todo mundo compartilha os seus processos. E eu já tinha isso, mas eu gosto muito de ouvir o outro. Eu aprendo muito com o outro. E aí você fica vendo a dor de cada um, e hoje eu sei que cada um tem um motivo muito grande para estar expressando aquilo. E que apenas ainda não conseguiu transcender. Isso me ajudou a me curar da minha culpa. Porque a gente aprendeu que se você errar, você é culpado. Aí você pega um chicote, minha culpa, minha tão grande culpa. Isso não ajuda, isso adoece. Só piora, né? Opa. Te deprime, oprime e deixa você naquele lugar. Aí quando você começa, né, de vítima. Assim, quando você começa a ver que todo mundo tem dor, que quem está aqui encarnado trouxe um pacote para lidar, você entende que você também tem dor, daí surge uma palavra poderosa, compaixão. Aí eu consegui transferir de culpa para compaixão. Já cresceu muito, hein? Então hoje eu tenho compaixão com meus processos, eu não me culpo mais, que nem hoje eu entrei no corpo de dor de manhã. E é bem isso, né? Você deu mesmo, porque assim, não é nem pena, é compaixão, né? Porque, muitas vezes, ou você fica, né, coitadinho de mim, né? Coitado de mim, ou você vira mulher super poderosa. Então, nenhuma coisa nem outra vai te dar polaridade. Você sabe uma polaridade é verdade, né? Sim. Mas é como a compaixão, eu digo que seria o caminho do meio, né? Digamos assim, o caminho do meio, que você vai se
Sim, tendo compaixão primeiro com você, que é o ser mais importante, você primeiro. Sim. Porque se eu não cuido de mim, eu posso cuidar da Joy? Como? Né? Porque daí o que acontece? Quando você entende que todo mundo tem dor, seu problema não é o maior do mundo, mas isso não é por obrigação ou por caridade, às vezes, né, vazia, eu tô fazendo pelo outro. Não, você tem que fazer por você primeiro. É. Porque Nosso quando eu ego. não faço por mim, eu não transbordo, eu manipulo. Exatamente. Quando eu dou uma marmita para alguém, ele é um coitado. Não é. Ele, naquele momento, aquela consciência está daquele jeito. Porém, eu estou aprendendo muito com aquele momento. E o que eu volto de novo, o que eu tenho que aprender com isso? Então, há ali uma correlação de ajuda mútua. E aí, a hora que eu entendo isso, eu transbordo a consciência. Então, eu tenho compaixão com os meus, sei lá, dê o nome de desafios. E a hora que eu tenho compaixão comigo, eu tenho compaixão com o outro. Quando eu julgo o outro, quando eu me julgo. Se eu sou muito moralista comigo e julgo demais e tenho chicote comigo, eu vou ter com o outro também. Então, é somente quando eu tenho compaixão comigo é que eu tenho compaixão com o outro. Então, eu transbordo consciência comigo, eu tenho a coragem de olhar para o meu ego, acolhê-lo em bloco de dor, então o outro também tem dor. Então, quando o outro começa a gritar, eu já vejo o ego do outro na regência. Eu não discuto com o ego, eu só observo que naquele momento a pessoa não teve energia quantum de trazer a consciência, então o ego foi na predominância. E aí eu não entro no discurso nem na energia. Ele está falando, você está observando o ego. Então ele berra, daqui a pouco ele chora, berra, chora, porque está naquele momento de explosão da dor intensa, ou da raiva, ou do ataque. Você apenas observa, que a gente chama de estado de neutralidade. Você apenas observa. Por quê? Sem julgamento nenhum. Porque você está entendendo. Você entendendo, você também tem dor. Mas se você entrar na dor do outro, daí você troca hemorroida. Porque uma você tem duas. Não, mas eu tenho três. Mas a minha é pior. Não fecha. A sociedade deixa trocando hemorroida. E não leva a lugar nenhum. Você chega na tua família e fala, eu tô com problema. Eu falo, mas o meu é pior. Desanima, não dá nem pra contar mais os problemas. É melhor nem contar, né? E não é isso. E ainda a gente que está no caminho do autodesenvolvimento, as pessoas acham que você é o bem resolvido. Nossa. E que você não chora, você não tem dor. Transcendeu. É o pior. Mas tá tudo jeito, mas tá todo mundo no Tá balaio. no caminho, né? A diferença é que a gente olha para outro prisma. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, mas você não tá bem hoje. Eu falo, não. Eu até brinco com a pessoa. Que planeta você esteve nos últimos 5 anos? Natural que você tá cansado, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Estamos no planeta Terra, pessoal, terceira dimensão. Então, por que isso? É por conta do respeito. Quando você tem autocompaixão, você se respeita. Isso. E tem dias que você tá bem, tem dias que você tá bonito, você nem quer dormir, porque parece que vai estragar. Mas tem dias que você tá lascado. Ontem eu tava com o meu cabelo de um jeito que nem eu me... Tava desanimada só de olhar meu cabelo. Hoje ele tá mais bonitinho. Tá lindo. Tá lindo de um jeito. Tá lindo. E eu vivi o dia de ontem daquele jeito. Autocompaixão com autorrespeito. Quando eu tenho humildade para me respeitar e ter autocompaixão comigo, eu também respeito o outro. Sim, Porque eu sei que dói, então eu respeito a dor do outro. Eu não entro no discurso da dor. Aí fica mais fácil conviver. Mas a pessoa vai berrar no trânsito? Vai. A pessoa vai. E se eu berrar junto? A gente berra, tem hora que eu tenho desequilíbrio também. Aí eu chego em casa e pergunto, por que eu me desequilibrei? Por quê? Porque eu tô cansada? Porque eu tô trabalhando em excesso? Porque eu tô fazendo em excesso? Eu esperava que as pessoas entendessem. Ninguém é obrigado a entender nada. Eu estou trabalhando em excesso. Eu tenho que comigo. Primeiro assim, né? Sim. Aí a próxima pergunta é, por que eu trabalho em excesso? Para pagar conta, boleto. Por que eu tenho boleto em excesso? Veja que as perguntas são sempre inteligentes, interessantes e poderosas. Entende? Sim. Porque senão você nunca sai do vitimismo. E você nunca sai desta situação, desse rolo compressor. Então, o grande convite do autodesenvolvimento é a autogestão. Recolhe e gere tua vida. Maravilhoso. Quantas áreas eu preciso ter de fato? Mas falaram que eu tenho que ter isso. Não, esquece. O que você precisa ter de fato?
Por exemplo, tem uma tia que ela falava, Ângela, eu tenho dinheiro para comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro para manter o carro. Olha que inteligência. Então, você precisa de um carro de verdade? Você precisa de um cargo? Tem pessoas que elas não querem a liderança, mas quando aparece, que legal, eu preciso ser líder. Você precisa mesmo? O negócio é bucha. A pessoa já está vendo que vai ter que tomar remédio de tarja preta. Mas precisa. Eu também já precisei da liderança. Precisava provar para mim mesmo que eu era importante, que eu era capaz. É tudo aprendizado. É o ego, né? É sempre o ego, né? Então vejam, gente, as perguntas, voltemos às perguntas interessantes. Então, o que eu quero dizer a vocês é, a dor é um aviso que algo não está bem. Ponto. Se eu não mexo nela pela autogestão, pelo entendimento e pela ciência, às vezes ela fica muito maior do que ela é de fato. Porque se ela ficar só aqui são 10% do entendimento da vida humana. Este cérebro é 10% da capacidade. Por conta dos 5 sentidos, é o que eu estou vendo. Aqui é o observo. São terabytes de informação que é percebido e sentido. Ou seja, quando eu entendo que aqui são os grandes terabytes de informação de tudo que está sendo processado, eu tiro a dor daqui que fica rodando, o ego fica lá cutucando, ele trouxe a dor e falou, e aí pessoal, doeu? Alguém me xingou de burra, doeu? Ficou aqui. O mental inferior vai tentar resolver, ele não tem essa função. A função do mental inferior é leitor de livros. É perceber. É só isto. Quem resolve é o seu eu lúcido, é aqui. É o sentir. Então, por que me doeu ser chamada de burra? Sei lá, na infância, alguém me chamou de burra num contexto. Contextualizei. Tenho que voltar e contextualizar o fato. Mas quem me chamou foi meu irmão. E meu irmão estava em dor, estava brigando comigo. A hora que eu contextualizo, meu irmão, uma outra criança, não sabia o que estava falando, eu percebo que eu não sou burra. Foi um registro gravado nas minhas emoções, numa época que eu não tinha discernimento para resolver. E aquilo ficou replicando, você é burra, você é burra, você é burra. E hoje, aos 56 anos, eu acho que eu sou burra. E eu não sou. Então, eu preciso voltar e contextualizar a dor. Então, por que eu falo isso? Se você está com dor, tire daqui e traga para cá, essa ajuda. Contextualiza o fato. Aqui a gente tem várias técnicas, tem muitas técnicas hoje disponíveis e chegarão mais técnicas ainda para trabalhar os corpos de dor. Para o entendimento e transcendência. Tem várias formas, acredite no que eu estou dizendo. Aí você vai transcender e resolver pelo entendimento. Feito isto, você resolveu aquilo. Você saiu da expiação. Você saiu da dor. Ficam as provas. Lá na frente virá uma outra situação para ver se você aprendeu. E se você aprendeu, tira de letra. Não vai sentir mais. E aí o universo vai lá na frente atrair uma pessoa para você ensinar o que você aprendeu. Porque muito aprende, ou melhor, aprende quem ensina. Então, se nós estamos aqui agora, é só porque a gente transcendeu alguns temas apenas. Outros temas virão. E você que nos ouve, também está sendo convidado a tirar a preocupação daqui dos 10% e trazer para cá para os 90%. Mas eu pioro. Vamos lá. Quando que eu pioro? Quando eu entro no furor da emoção do corpo de dor. Ponto. Se eu entrar na emoção sem contextualizar, dessa eu não sei mais. Porque daí aquilo vira sofá. Você chora porque um dia falaram que você era burro, blá, 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 e replica, dói, adoece, vira gripe, que vira uma bronquite, que vira uma pneumonia, que vira. Se você trouxer aqui e contextualizar, quando foi que tive essa dor? Mas por que criou esse programa? É um programa que está replicando. Por que esse programa está replicando? Fala para o Criador, experimenta falar para ele e para o seu mentor. Me ajudem a entender por que isso dói. Olha que pergunta poderosa. Me ajuda a entender por que isso dói. E diz a Bíblia que pai que dá pedra ao filho que pede pão. Faz sentido. Se você fizer essa pergunta poderosa, o universo vai te mostrar. E aí você vai entender. E você vai falar assim, me ajuda a curar. Existem diversas técnicas.
catarse, a mesa radiônica, o reiki, constelação, xamanismo, existem várias técnicas. E aí você transcende aquele bloco energético para que ele se solte. Se você entendeu, esse bloco energético, essa energia, ela é levada, atendida em hospitais, no extrafísico, porque aquilo tem vida. Quanta coisa interessante que a gente nem nos dá conta, né? E aí a gente fazer informação. O poder da oração também, né? Às vezes é um ato de meditar, né? Eu já percebi muitas coisas na minha vida em oração, que eu falava assim, eu não tinha mais o que fazer, e falava, Deus, inunda meu coração, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Poderoso. Permita que eu possa transformar isso. E vinha assim, coisa que eu estava só deixando, não vinha, né? Depois que na oração, e vem muita coisa na meditação. Vocês percebem a intenção, gente? O poder da intenção? Esses dias atrás eu fui fazer uma oração do Pai Nosso, né? Que eu ajoelho de manhã e à noite. Eu levanto, eu já ajoelho, e à noite eu ajoelho também. Mas não é para o Criador, é para o meu ego. O ego, né? Não é, para ele entender. E aí eu fiz o Pai Nosso, eu não saía. Saía um dialeto. Por 3 vezes eu tentei. Gente, nossa, você precisa? Não saía o Pai Nosso, saía um dialeto. E eu não consegui rezar. Mudei a oração, fiz outra oração. Daí eu perguntei para os mentores assim, que dialeto é aquele que eu estava tentando falar de manhã? Eles falaram assim, nada, é só para você aprender a fazer oração pelo seu coração. Uau. Eu não entendi. Então se for rezar Pai Nosso por rezar, repetindo, né? Igual eu faço outra coisa. No entanto, eu vi um trabalho de cura, uma pessoa fazer isso de sessão só rezando Pai Nosso. Ela botou a mão no corpo da pessoa e ela ia trazendo a mão para levar para a boca, fazendo oração do Pai Nosso. 3 seres. Então, uma substituição de 3 seres fazendo oração do Pai Nosso. A mesma intenção, né? A intenção que eu não conseguia falar o Pai Nosso, falei outro dialeto, para eu aprender que eu tinha que fazer oração pelo coração. Percebe? Não tem relação com a oração, com a intenção. Imagina você fazer oração ou meditação e falar para o Criador, eu quero entender qual é a origem dessa dor. Porque eu repito este ciclo? Porque esse ciclo continua acontecendo na minha vida. Por que eu continuo manifestando a escassez na minha vida? Porque minha família é escassa. A escassez é só de dinheiro? Não. A escassez é de sabedoria? É de saúde? Do que é? Então, quando eu quero entender a raiz profunda, será mostrado. Perguntas inteligentes e poderosas. Assim. E eu venho assim, tendo uma consciência, Ângela, que tudo que você falou também, uma grande chave, que é o amor próprio, né? Quando você está no seu amor próprio, tá tudo na Bíblia, tudo escrito, e a gente foi transformando. Que nem amar o próximo, a gente como a ti mesmo, né? A gente focou que tem que amar o próximo, esquece a gente mesmo, mas tá tudo aí. Quando você se ama, tem um amor próprio, pôr o ego no lugar dele, ser o senhor de si, pôr as pecinhas da sua vida num determinado lugar, aquilo que está no nosso poder, né? Porque tem muita coisa que não está. 50%. 10%. E daí, você acessar seu amor próprio, de se olhar no espelho, de ver bem maior do que você, assim, dessa luz, não tem erro, né? E pelo amor próprio a gente busca conhecimento, busca enxergar os erros, abraçar as sombras. A gente recebeu uma orientação aqui de todos os dias olhar no espelho e abençoar um aspecto nosso. Eu fiz isso ano passado inteiro, porque ano passado, eu dentro da minha imersão ao vou morrer a qualquer momento, eu desisti da vida, né? Aí, o ano passado, tive que voltar a enfrentar. As pessoas disseram, vamos, tem que mudar de casa, tem que enfrentar a vida. Fazer alguma coisa pra fora, Aí falei, ai, que lástima. Nossa, vamos começar a mudar. Então, tinha que mudar de casa, desde janeiro comecei a procurar casa. Já que eu continuo viva, né? Aí tá, e eu comecei a conviver com medo. Aí quando foi em maio do ano passado, eu dou aula à noite, né? Já não tinha mais aluno na sala, lá na faculdade. Eles se iam embora, umas 10h15 da noite. Aí eu abri meu e-mail lá, tá com meu computador aberto. Teve não foi a intenção de um dos meus gestores, eu tenho 11 gestores no total, não foi a intenção dele ser agressivo, mas ele é muito direto. E a fala dele me machucou. E eu fiz assim, na hora que eu recebi aquela informação dele, eu fiz assim. E na hora que eu fiz assim,
eu assim, olhando no computador, do meu lado esquerdo começou a formar um negócio. Eu só vendo com a lateral, né, dos olhos assim, formou uma entidade do meu lado esquerdo, assim, grande. E eu quieta, só observando. Terminou de formar, entrou pelo meu coronário. A minha entidade de medo. Eu mesma, de tanto replicar medo ao longo da minha vida, criei uma energia viva, que nós damos o nome de entidade. É uma consciência viva. Quando acoplou ao meu sistema pelo coronário, gente do céu, mas eu tremia tanto de medo. Eu só fui na sala dos professores passar o meu cartão porque eu sou obrigada, senão eu não teria ido. Eu entrei no carro, eu tinha que dirigir até em casa, aquilo eu tremia. E falei, nossa, o que eu faço agora? Isso 11 horas da noite, o que eu faço agora? Aí eu coloquei o evangelho no lar, né, que a gente tem aqui, que ele me entrega, e eu fui ouvindo para eu poder ter ajuda para chegar em casa. E aí depois eu recebi orientação e instrução dos mentores, que era que, como que, foi uma consciência que se alimentava de medo, criada por mim mesma. Quando ela tem vida própria, vira essa consciência que está além de você, ela se alimenta da energia que a criou. No meu caso, por toda a minha trajetória de vida mesmo. Então, como que eu resolvi essa consciência enfrentando? Daí, cada passo que eu dava, dissolvia um pouquinho dessa energia. Mais um pouquinho. Então, é fazendo, é indo, é enfrentando. Vocês percebem? Primeiro dia que eu subi no YouTube, eu dou aula, gente. Me dei uma classe com 100 alunos. Mas não me fala para gravar um vídeo. Pois é. Então, quando ano passado os mentores pegaram o nosso pé para a gente ir para o YouTube, o primeiro vídeo que eu entreguei no YouTube, era que terminou, né, que saiu do lá ao vivo, eu chorei por 1 hora, copiosamente. Eu transcendi uma dificuldade imensa, porque é o controle, né? Nós entendemos isso muito bem. Quando eu estou numa sala com 100 alunos, eu estou com o controle das paredes. Quando eu subir um conteúdo no YouTube, só Deus sabe, né? É uma tentativa de controle que também. É o medo. Que vão falar, o que vai aparecer. Medo de novo. O medo, o ego, né? Então, como que você transcende a dor e o medo? Diferenciando, enfrentando e vivendo. Não é negando. É trazendo e fazendo a pergunta poderosa. O que eu tenho que aprender com isso? E daí você vai no processo, um dia de cada vez, curando. Porque se é um bloco, no meu caso era um blocão, porque era uma entidade, demanda tempo para dissolver isso. Paciência, resiliência. E aí vamos agindo. Então eu vou lá, faço isso, faço aquilo, trago um novo entendimento. E você vai transcendendo a si mesmo. Imagina a força disso. Você conseguiu transcender. Sabem por quê? Quando eu tenho um trauma muito grande, não tem como retirar. O trauma não é retirado, gente. É uma ilusão muito grande, porque o trauma ele fica na 7ª camada do corpo. O trauma, ele foi alimentado, retroalimentado, ele criou um discurso e um estilo de vida. A pessoa adotou um discurso e um estilo de vida por conta do trauma. Como que eu retiro? O que sobra? Porque se eu retiro um trauma, a pessoa teria que ter um novo repertório de frases, de ações, de estilo de vida e muitas vezes de mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de relacionamento. E daí tá, a pessoa chega aqui no meu trabalho, eu retiro o trauma e a pessoa vai embora e faz o que da vida? Vocês percebem? Faz uma eficácia pessoa. Não dá. Então, a mudança de uma entidade, de um trauma, de alguma coisa assim, ela tem que ser feita de forma de processo, porque ela é removida um pouquinho e é uma substituição de informação positiva, arquétipos positivos da alma, informação positiva que essa alma traz. Então eu mesma faço meu passo, eu movimento e eu transcendo um assunto, um tema e uma consciência. Solidificou, internalizou. Daí, depois amanhã, outra transcendência. Depois de amanhã, outra transcendência. E assim vai dissolvendo, vai sendo substituído por mim mesma com a minha própria anuência por conta do livre-arbítrio que as almas têm. Então eu tenho 10 leis universais, mas tenho uma lei universal que transcende as outras. Ninguém tem o direito de tirar de ninguém o direito de aprender. Então é processo. Conforme eu dou o passo, eu aprendo. Conforme eu aprendo, internalizo. Conforme eu internalizo, ensino outros. Ensinei outros, internalizei um pouquinho mais aquilo que eu mesmo vivi. Estou aprendendo mais, né? O nome disso é legitimar, eu legitimo o processo. Já passou.
Parece que falou 15 minutos. Então, deixa eu abrir essa janela aqui. Aí pede pra Ângela, pra você fazer no final agora, a gente pede. Fala, Joyce, pra você. Sim. Sempre no final a gente pede para a pessoa deixar uma mensagem, um recado, uma ferramenta, uma música, o que sentir no coração. Para a gente fechar bem essas informações. Um recado, uma música. Uma ferramenta. Tá. Você sentir. Tá. Então, assim, eu deixo uma música, uma dica, que contém música. Então, assim, como que eu faço? Tem dias que eu preciso de limpeza espiritual, porque como eu dou aula, eu lido com muita gente. E às vezes, nem todo mundo, né, está no equilíbrio. Então, o que eu faço? Eu ouço músicas que me ancorem na limpeza espiritual. Ave Maria em aramaico, Pai Nosso em aramaico. Eu, Ângela, gosto disso. E quando eu mesma não consigo me ajudar, eu ouço, a gente tem aqui o Evangelho da Casa André Luiz, o Evangelho, é um passe virtual. Eu ouço o passe virtual da Casa André Luiz, está no YouTube, para que eu possa receber toda a ajuda espiritual ali e transcender. Gente, dá muito certo. Muito, muito, muito. Segunda coisa, ervas e óleos essenciais. Eu não tenho aqui comigo, mas, por exemplo, esse semestre aqui, por conta das emoções, eu tive muita gripe e rinite. E aí me veio uma intuição. Teve um dia que assim que eu já tinha espirrado tudo que podia, não cabia mais, não tinha mais nariz para espirrar. Me veio uma intuição para eu usar, eu tinha lá um óleo essencial. Eu tive uma intuição de comprar um óleo essencial de hortelã-pimenta. Comprei. Olha a intuição, comprei. Aí naquele dia alguém falou, usa o óleo. E eu estava lá, crédito zero no óleo, né? Mas aí eu falei, vou usar. Passei e cheirei. Sumiu. Eu acabei melhorando pra caramba. Então no meu carro, agora eu coloco lá um cheirinho e eu passo aqui no meu pulso, tenha sempre plantas, óleo essencial e tome chá. Vocês não têm noção do poder do chá. Eu tinha muito mal-estar, fui orientada para tomar chá de camomila. A camomila aproxima você do seu anjo guardião. Eu tomo toda manhã. Então, levando enquanto estou fazendo um cafezinho, eu já faço meu chá de camomila. E eu tomo. Acabou meu mal-estar, acabou minha azia e me trouxe um bem-estar incrível. Então, primeira dica, limpeza espiritual. Segunda dica, ajuste energético. Chás, óleo essencial. Terceira dica, tem dias que você precisa de força? Fala a verdade. Coisa difícil. Não põe música triste, que daí você deita no sofá e mais tira você. Eu ouvia aquelas músicas, eu chorava, e não saía da situação emocional que eu tinha entrado. Então tem dias que não é uma música mais triste, tem dias que é música de poder. Bota, tá bom. Então tem umas músicas xamânicas aqui de tambor, e tem uma que eu gosto muito, que eu canto muito, sempre que eu preciso lembrar quem eu sou, chama-se Prece, da Cacau. Que fala que tem a força do urso, a força da águia e a força da tartaruga. Quando você canta aquilo, você descobre que nós somos um todo, junto com a natureza. Que a gente pode fazer uso dos arquétipos da natureza, para que nós possamos, então, resgatar nossa própria existência e força. É você sendo o seu próprio curador. Cuide de você, invista em você, você é um projeto único. Se não for nessa vida, será na outra, tá bom? Uma hora você vai ter que parar e cuidar de você. Começa já. Conta conosco, me coloca à disposição e agradeço a oportunidade.